Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Luísa, esse é o Vibe Vegana. Se tu é novo por aqui, já aproveita, te inscreve aqui no canal, deixa teu like. Eu quero muito monetizar esse canal, ele está crescendo, tô super feliz. E se tu ainda não é inscrito, tu pode contribuir para isso. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre minhas impressões depois de 6 meses comendo intuitivamente. Acho importante falar disso. Eu vou fazer meu café e aí a gente conversa. No final do ano passado eu gravei um vídeo falando sobre o quanto eu precisava mudar a forma que eu me relacionava com a comida, e eu postei no início do ano. Eu vou deixar nos cards, ali eu falo um pouco sobre todo o meu histórico, por que isso era um problema. E a partir então da última semana de dezembro do ano passado, eu comecei a me preocupar menos e dedicar menos espaço na minha cabeça para a comida e permitir que ela tivesse a função de me sustentar, obviamente, e me divertir sem ser uma obsessão e algo restritivo. No início eu registrei tudo que eu comia, como eu me sentia, porque eu tinha uma necessidade muito grande de reconhecer os sinais de fome que para mim não estavam mais claros. E foi muito óbvio pra mim quando eu comecei a pensar sobre isso, o quanto eu comia porque eu tava entediada, porque não tinha nada pra fazer. E esse não é, na minha opinião, um motivo válido pra sair comendo qualquer coisa. A comida não é um tapa-buraco, a menos que o buraco seja fome e esteja no estômago. E depois de um tempo eu parei de registrar. E eu me cobrei muito por não estar registrando, porque eu achei que eu iria estar perdendo alguma coisa, e na verdade não. E o meu maior medo em relação a parar de me preocupar com quantidades e comidas era que eu ia perder completamente o controle e ia só comer porcaria e ia pesar 300 quilos e enfim, ia ficar doente. Esse é um receio bastante comum, pelo que eu pude ler na internet, em relação à alimentação intuitiva, porque pessoas que mantêm o controle por muito tempo têm dificuldade de abrir mão disso. E sim, eu sigo comendo coisas que talvez deveriam aparecer com uma frequência um pouco menor aqui em casa, mas ainda assim não me sinto culpada, que eu acho que é a melhor parte. Consigo aproveitar, não transformo isso numa mentalidade de tudo ou nada, então agora que eu vou comer isso, eu vou comer um monte de coisa. Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade ainda de separar aquele momento em que eu queria comer aquela coisa diferente, comi, dos demais dias, porque às vezes acontece de ficar uns 2 dias seguintes comendo também outras coisas que não são comuns na minha alimentação, e eu sinto que isso tem a ver um pouquinho, assim, bem lá no fundo, com essa ideia de eu vou aproveitar. Óbvio que comer uma coisa hiperpalatável, açúcar, óleo, sal, nessa combinação, deixa a gente com muita vontade de continuar comendo. A indústria alimentícia existe em cima dessa base de fazer comidas muito, muito ricas em sabor, que estragam basicamente a nossa percepção, e aí depois comer, sei lá, uma batata talvez não seja tão gostoso quanto comer ela naquela versão frita com sal. Mas cada vez mais isso vai ficando menos frequente e eu não tenho sensação de culpa em relação a isso, que eu acho que é a parte mais importante, porque comer alguma comida mais divertida, diferente, tem justamente essa função de comer uma coisa diferente. E se a gente fica se culpando porque a gente comeu essa coisa diferente, perde o propósito. Então, isso faz bastante diferença. E
Eu tenho percebido, principalmente nos últimos tempos, o quanto eu tenho de fato comido quando eu sinto fome, quando eu sinto que é necessário. Acho que poderia ser bastante benéfico ter uma estrutura assim de comer em determinados horários. Às vezes eu não consigo por causa do meu trabalho, eu tenho alguma reunião, não consigo fazer naquele horário, mas eu entendo que existe um benefício nisso. Mas fico super feliz de estar comendo quando sinto necessidade, quando sinto fome, quando sinto vontade. No final de semana, às vezes dá vontade de comer uma coisa diferente, eu como. Tô testando umas receitas de coisinhas doces, não me sinto culpada de estar fazendo isso, de comer isso. Eu obviamente tento não passar dos limites do tamanho do meu estômago, porque eu sei que não vai ser bom. Mas ainda assim como e fico super satisfeita, super feliz. Com tudo isso, eu tenho sim me guiado por alguns princípios, eu não vou falar regras, porque parece que eu tô tentando criar restrições. O primeiro de todos é esse realmente de quando der vontade de comer alguma coisa diferente, come. Quando sente fome, come alguma coisa, para que eu não fique com essa mentalidade de eu ainda não posso comer porque ainda não deu tal horário. O outro princípio que eu tento trabalhar, ele tem muito mais a ver com nutrição do que propriamente com ideias alimentares. Assim, dessas que tipo alguém inventa uma regra de que não pode comer depois das 8 da noite. Não essas. Embora eu saiba que é importante a gente dar tempo pra gente digerir a nossa comida. E a regra é tentar minimizar gordura extra, gordura que não está presente nos alimentos. Eu prefiro muito mais comer um pedaço, uma fatia de pão com abacate do que colocar óleo na hora que eu vou fazer alguma receita. Óbvio que eu faço coisas que levam óleo, sim, mas eu tento evitar, e quando eu uso esse aqui, que é um azeite de oliva em spray. Então eu consigo fazer uma área grande com o spray, com uma quantidade pequena de óleo. Pra mim não precisa de muito, então eu não gosto de coisa cheia de gordura. O Rafa tem gastrite, então também não é uma boa ideia a gente ficar comendo isso. E eu sei o quanto uma alimentação com comida de verdade e com pouca gordura adicionada é super benéfica para combater uma série de doenças. Então, pensando nesse aspecto, essa é uma das coisas que eu tento evitar. Ou então consumir coisas que tenham pouco percentual de gordura dentro. Então, por exemplo, eu tenho feito quase todo dia agora panqueca de banana com aveia. Eu uso flocos finos de aveia, amasso uma banana, bato com água ou então com um pouco de leite. Uso um pouquinho de farinha para dar uma liga, um fermento. E uma coisa que eu tenho colocado, que eu até tenho colocado acho que mais do que necessário, com mais frequência, mas é porque eu achei muito gostoso, são esses confeitos de chocolate. Uma outra coisa que também fica gostosa é botar fruta seca, mas eu tenho usado confeito. Surpreendentemente, a maioria desses confeitos não leva leite. Eles levam derivado de soja como espessante. O fato deles não levarem leite demonstra o quão fake eles são. É tipo Oreo, né? Oreo não tem leite. Deveria, né? Porque como fazer aquilo ali sem leite, né? É só com coisa falsa, só com ingrediente químico pra ficar assim. Mas enfim, eu faço isso, ou então eu ponho um pouquinho de pasta de amendoim, eu tô fazendo um cookie de micro-ondas pra ser uma coisa rápida, assim, quando dá vontade. Com pasta de amendoim, como abacate, não muito, mas como abacate. Faço um molho pra pizza com castanha de caju, que tem gordura.
boa parte dos alimentos, na verdade, tem algum percentual de gordura. Tá tudo certo, ninguém precisa se estressar com isso. Mas quando eu olho um industrializado, a menos que seja uma super exceção que deu vontade de comer, eu tento sempre evitar os que tem bastante gordura, porque eu sei que daí é gordura hidrogenada, não é bom. Então isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer, comer comida de verdade, deixar assim para momentos mais especiais. Ou então quando eu vou comer uma coisa mais gordurosa, eu fazer em casa, tipo a minha maionese, ou então pedir de um delivery alguma coisa que eu sei que é frita, mas que eu também sei que é uma coisa especial e que eu vou tá contribuindo para a existência e permanência, né, aberta desse restaurante, então isso também é legal. Não me privo de comer, mas acho importante não ser o principal. E aí, com essas mudanças, e principalmente na segunda quinzena de março em diante, que eu comecei a não cuidar, mas evitar um pouco mais essa questão de gordura, etc., o meu peso foi baixando um pouco, que é natural, porque a gente está se alimentando mais sintonizado com a fome, com a realidade, tirando algumas coisas que não fazem tanta falta, tipo a gordura, e isso, né, lá no equilíbrio, nas contas, faz diferença. Não vou ser hipócrita e dizer que eu não tô feliz com isso e que eu quero que isso continue, porque eu acredito que esse peso que eu tô não é assim o ideal pro meu tamanho, pra minha atividade. Então eu imagino que ainda vai acontecer, mas eu também não tô calculando grama por grama e pensando, aquela obsessão que eu tinha, isso não existe mais. Então esse é o ponto que me deixa mais feliz de tudo isso. Para algumas pessoas talvez não vá fazer diferença, para algumas pessoas talvez vai inclusive aumentar o peso, porque elas não estão no peso ideal, no peso saudável, né? Estão comendo menos por causa de dieta. Não é esse o foco, não é o peso, mas sim a gente conseguir liberar da cabeça todo o estresse de tá, e o que eu vou comer, eu preciso comer, eu não posso comer, eu comi coisa que eu não devia. Tudo isso acaba e hoje esse pra mim é o principal ganho. Eu me sinto uma pessoa muito mais livre em torno da comida e eu acho que esse tipo de coisa faz toda a diferença pra gente ser mais feliz, pra gente dedicar tempo e energia para as coisas que realmente importam. Simplesmente todos os motoboys da cidade resolveram passar na minha rua. E recomendo, pesquisem, leiam sobre, se informem, contatem um profissional da nutrição, um profissional que trabalhe com essas, não somente transtornos alimentares, mas comportamentos meio desordenados em relação à comida, porque faz muita diferença e isso sim é uma liberdade de simplesmente poder comer e ficar feliz por ter comido, e era isso. Então recomendo muito e eu espero que esse relato, que essa opinião seja útil para quem está pensando em mudar um pouco a forma como se relaciona com comida. Talvez eu possa fazer uma parte 2 quando fechar o ano para considerar algumas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!